No interior de Minas Gerais, na pequena cidade de São João del Rei, vive uma mulher chamada Dona Francisca que se tornou conhecida na região não por conquistas extraordinárias, mas por sua capacidade notável de aceitar com graça e sabedoria cada estação que a vida lhe trouxe. Aos 78 anos, ela carrega consigo uma serenidade que impressiona todos que a conhecem, construída através de décadas de aprender a confiar na vontade de Deus mesmo quando essa vontade não correspondia aos seus próprios planos. Dona Francisca casou-se jovem com João, um professor primário, e juntos sonhavam em ter uma família grande. Durante os primeiros 10 anos de casamento, ela enfrentou várias perdas gestacionais que a deixaram devastada e questionando por que Deus não lhe concedia o desejo mais profundo de seu coração. Eu orava, jejuava, fazia promessas, mas os bebês não vinham, ela relembra. Por muito tempo, lutei contra essa realidade, como se minha força de vontade pudesse mudar o que Deus havia permitido. A primeira grande lição sobre aceitar a vontade de Deus veio quando ela e João decidiram adotar 2 crianças órfãs, irmãos que haviam perdido os pais em um acidente. Foi quando percebi que talvez Deus tivesse um plano diferente, mas não menor, para nossa família, ela reflete. Essas crianças precisavam de nós tanto quanto nós precisávamos delas. A vontade de Deus não era me negar a maternidade, mas me mostrar uma forma diferente de exercê-la. Anos depois, quando os filhos já estavam crescidos, João desenvolveu uma doença degenerativa que gradualmente limitou suas capacidades físicas e mentais. Dona Francisca se tornou sua cuidadora por 15 anos, assistindo o homem vibrante e intelectual que ela amava se transformar lentamente em alguém que mal a reconhecia. Foi a estação mais difícil da minha vida, ela admite. Eu queria que ele fosse curado, que voltasse a ser quem era. Mas aprendi que aceitar a vontade de Deus não significa gostar dela, mas confiar que ele tem um propósito mesmo no que parece sem sentido. Depois que João faleceu, Dona Francisca enfrentou outra transição, a viuvez solitária após 50 anos de casamento. Em vez de se entregar à amargura ou autocomiseração, ela escolheu ver essa nova estação como uma oportunidade para servir de forma diferente. Começou a visitar idosos em asilos, a cozinhar para famílias em luto, e a oferecer sua casa para reuniões de oração da igreja. Hoje, Dona Francisca fala sobre sua jornada com uma sabedoria que só vem de quem aprendeu a dançar com as estações da vida em vez de lutar contra elas. Cada época da vida tem seu propósito, ela ensina para as mulheres mais jovens que a procuram em busca de conselho. A primavera dos sonhos jovens, o verão da realização, o outono da maturidade, e o inverno da reflexão, todas são estações que Deus ordena. Nossa paz vem não de controlar essas estações, mas de confiar naquele que as controla. Aceitar a vontade de Deus em cada estação da vida começa com uma compreensão correta de quem Deus é e como ele opera no mundo. A vontade de Deus não é caprichosa ou arbitrária, mas surge de sua natureza perfeita que combina amor infinito, sabedoria insondável, e poder ilimitado. Quando as Escrituras declaram que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, isso não é wishful thinking, mas uma afirmação baseada no caráter imutável de Deus. Entender a soberania de Deus significa reconhecer que Ele tem autoridade ultimate sobre todas as circunstâncias da vida. Isso não o torna responsável pelo mal moral que existe no mundo, resultado da escolha humana de se rebelar contra ele, mas significa que ele tem poder suficiente para usar até mesmo as piores situações para propósitos redentores em nossa vida. Daniel experimentou isso quando foi levado cativo para a Babilônia. Do ponto de vista humano, era uma tragédia, um jovem promissor arrancado de sua terra natal e forçado a servir em uma corte pagã. Mas Daniel escolheu ver sua situação através das lentes da soberania divina, e Deus o usou para impactar um império inteiro. O que parecia uma interrupção devastadora de seus planos se tornou contexto para um ministério que influenciou múltiplas gerações. A soberania de Deus também significa que Ele vê nossa vida de uma perspectiva que nós não temos. Enquanto enxergamos apenas momentos isolados, Ele vê toda a narrativa. Enquanto focamos no imediato, Ele trabalha com a eternidade em mente. Essa perspectiva divina nos permite confiar mesmo quando não conseguimos entender o que Ele está fazendo. Assim como a natureza tem estações previsíveis mas necessárias, nossa vida espiritual também passa por diferentes estações, cada uma com seus próprios desafios e oportunidades de crescimento.
Reconhecer essas estações nos ajuda a aceitar onde estamos sem ficarmos presos em nosso estágio atual. A primavera espiritual frequentemente caracteriza o início de nossa jornada com Deus ou períodos de renovação. Espiritualismo é uma época de entusiasmo, crescimento rápido e descobertas emocionantes. Tudo parece novo e possível. As orações parecem ser respondidas rapidamente, a palavra de Deus fala poderosamente, e há uma sensação de proximidade especial com Deus. O verão espiritual é a estação da produtividade e serviço ativo. É quando usamos o crescimento da primavera para ministrar efetivamente aos outros. Nossos dons estão funcionando bem, nossas oportunidades de servir são abundantes, e vemos frutos tangíveis de nossos esforços espirituais. O outono espiritual traz maturidade e sabedoria. Pode haver menos entusiasmo emocional, mas há uma profundidade e estabilidade maior. É a estação de colher lições de experiências passadas, de mentorear outros que estão em estações mais jovens, e de apreciar a fidelidade de Deus demonstrada ao longo dos anos. O inverno espiritual é frequentemente a estação mais difícil de aceitar. É caracterizado por secura, quietude, e às vezes uma sensação de distância de Deus. Pode ser um período de perdas, doenças, ou simplesmente uma época onde Deus parece silencioso. Mas o inverno espiritual tem seus próprios propósitos, nos ensina dependência, purifica motivações superficiais, e prepara o solo de nossa alma para a nova primavera. Uma das maiores barreiras para aceitar a vontade de Deus é nossa necessidade humana natural de controlar nossas circunstâncias. Desde pequenos, somos ensinados a fazer planos, estabelecer metas, e trabalhar para alcançar nossos objetivos. Embora essas habilidades sejam importantes e até mesmo bíblicas, elas podem se tornar problemáticas quando se transformam em ilusão de que controlamos nossa vida. A verdade é que controlamos muito menos de nossa vida do que gostaríamos de admitir. Não controlamos onde nascemos, em que família crescemos, muitas das oportunidades que recebemos ou perdemos, nossa saúde, as ações de outras pessoas que nos afetam, ou até mesmo quanto tempo viveremos. Reconhecer essas limitações não é derrotismo, é realismo que nos liberta da ansiedade de tentar controlar o incontrolável. Jesus modelou essa entrega de controle de forma suprema no Getsemane. Enfrentando a perspectiva da cruz, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele expressou honestamente seu desejo humano de evitar o sofrimento, mas ultimamente se submeteu à vontade do Pai. Esse é o padrão para nossa própria aceitação da vontade de Deus. Surrender não é passividade ou fatalismo. É uma submissão ativa e inteligente a alguém que sabemos que nos ama perfeitamente e tem sabedoria infinita. É escolher confiar mesmo quando não entendemos, obedecer mesmo quando é difícil, e aceitar mesmo quando preferiríamos circunstâncias diferentes. Aceitar a vontade de Deus pressupõe que sabemos qual é essa vontade. Embora alguns aspectos da vontade divina sejam claramente revelados nas Escrituras, como comandos morais e princípios para a vida, outros aspectos requerem discernimento cuidadoso e dependência do Espírito Santo. A vontade revelada de Deus inclui seus comandos explícitos sobre como devemos viver, amar a Deus e ao próximo, viver com integridade, ser generosos, perdoar, e assim por diante. Essa vontade não requer discernimento, requer obediência. Não precisamos orar para saber se devemos ser honestos ou se devemos perdoar alguém que nos ofendeu. A vontade específica de Deus para decisões particulares, como escolha de carreira, parceiro de casamento, ou onde morar, frequentemente requer um processo de discernimento que combina oração, estudo bíblico, conselho sábio, consideração de circunstâncias, e atenção aos impulsos do Espírito Santo. Esse discernimento leva tempo e requer paciência. Às vezes, a vontade de Deus se torna clara apenas retrospectivamente. José provavelmente não entendeu na época porque foi vendido como escravo, mas anos depois pôde ver como Deus usou essa experiência terrível para a salvação de muitas pessoas. Nossa parte é ser fiel no que sabemos hoje, confiando que Deus revelará mais à medida que avançamos. É importante distinguir entre aceitação piedosa da vontade de Deus e resignação passiva às circunstâncias. A resignação é frequentemente acompanhada por amargura, desespero, ou uma atitude de que seja que não reflete fé genuína.
A aceitação piedosa, por outro lado, é fundamentada na confiança no caráter de Deus e pode coexistir com tristeza, questionamentos honestos, e até mesmo lamentação. Jó demonstrou essa diferença. Quando perdeu filhos, propriedades e saúde, sua resposta inicial foi: O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas isso não significava que ele não sentia dor ou que não tinha perguntas. O livro de Jó está cheio de suas lutas emocionais e espirituais, seus questionamentos sobre justiça, e sua busca por entendimento. A aceitação piedosa permite espaço para emoções humanas reais enquanto mantém confiança ultimate no caráter de Deus. Podemos chorar e ainda crer. Podemos questionar e ainda confiar. Podemos lutar e ainda nos submeter. Jesus mesmo demonstrou isso quando chorou pela morte de Lázaro, mesmo sabendo que em poucos minutos o ressuscitaria. Aceitar a vontade de Deus é frequentemente mais fácil quando temos uma comunidade de fé que nos apoia e encoraja. Durante estações difíceis, nossa perspectiva pode ficar distorcida pela dor ou confusão, e precisamos de outros que podem nos lembrar de verdades que temporariamente perdemos de vista. A comunidade cristã pode oferecer perspectiva quando estamos muito próximos de nossa situação para vê-la claramente. Pode oferecer encorajamento quando nossa fé está fraca. Pode oferecer apoio prático que nos permite focar em aceitar a vontade de Deus em vez de nos preocuparmos com necessidades básicas. Paulo frequentemente escreveu sobre como os cristãos devem levar as cargas uns dos outros. Isso se aplica especialmente quando alguém está lutando para aceitar uma estação difícil da vida. Às vezes, a fé da comunidade pode sustentá-los até que sua própria fé se fortaleça novamente. A comunidade também nos oferece exemplos de outras pessoas que passaram por estações similares e encontraram graça para aceitar a vontade de Deus. Esses testemunhos vivos podem ser mais poderosos que qualquer argumento teológico para nos convencer de que é possível encontrar paz mesmo em circunstâncias difíceis. Uma das descobertas mais surpreendentes sobre aceitar a vontade de Deus é que isso frequentemente leva a crescimento espiritual e pessoal que não seria possível de outra forma. Quando paramos de lutar contra nossas circunstâncias e começamos a cooperar com o que Deus está fazendo através delas, descobrimos capacidades que não sabíamos que tínhamos e desenvolvemos qualidades de caráter que só podem ser forjadas através da adversidade. Tiago escreveu: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O crescimento que vem através da aceitação da vontade de Deus não é automático, requer uma resposta de fé às circunstâncias que enfrentamos. A paciência mencionada por Tiago não é apenas a capacidade de esperar, mas a capacidade de perseverar com esperança através de dificuldades prolongadas. É uma qualidade que não pode ser desenvolvida na ausência de situações que requerem paciência. Deus frequentemente usa estações difíceis para desenvolver em nós qualidades que são preciosas tanto para Ele quanto para nosso próprio bem-estar. Paulo experimentou isso em sua própria vida quando escreveu: e, para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte. Aceitar a vontade de Deus não significa abandonar toda esperança de mudança ou melhoria. Significa ter esperança que está fundamentada não em nossas circunstâncias, mas no caráter e nas promessas de Deus. É esperança que pode coexistir com realidades difíceis porque está ancorada em realidades eternas. A esperança cristã é fundamentalmente escatológica, ela aponta para a consumação futura do reino de Deus quando todas as coisas serão feitas novas. Isso não minimiza nosso sofrimento presente, mas o coloca no contexto de uma história maior que terminará em vitória total sobre todo mal, dor e injustiça. Paulo expressou essa esperança quando escreveu: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele não estava negando a realidade de suas aflições presentes, mas colocando-as na perspectiva da glória futura. Essa esperança também se estende à possibilidade de que Deus pode mudar nossas circunstâncias presentes se isso estiver de acordo com sua vontade. Continuamos orando por cura, por reconciliação, por provisão, por mudanças positivas, mas sempre com a atitude: seja feita a tua vontade.
Nossa esperança não depende de Deus fazer o que pedimos, mas de saber que Ele fará o que é melhor. Uma das chaves para aceitar a vontade de Deus em cada estação é descobrir o propósito que Ele tem para nós naquela estação específica. Cada período da vida oferece oportunidades únicas para crescimento, serviço e glorificação de Deus que podem não estar disponíveis em outras estações. A estação de solteiro oferece oportunidades para desenvolvimento pessoal, educação e ministério que podem ser mais difíceis depois do casamento. A estação de pais jovens oferece a oportunidade de formar a próxima geração e aprender sobre amor sacrificial. A estação de meia-idade pode oferecer oportunidades de liderança e mentoria. A estação de idoso pode oferecer oportunidades de compartilhar sabedoria e orar intensivamente por outros. Até mesmo as estações de dificuldade e sofrimento têm propósitos únicos. Podem nos ensinar compaixão que nos torna mais eficazes em ministrar a outros que sofrem. Podem nos ensinar dependência de Deus que aprofunda nossa vida. Espiritualismo podem nos ensinar a valorizar coisas que antes tomávamos como garantidas. Quando descobrimos o propósito de Deus para nossa estação atual, isso nos ajuda a abraçá-la em vez de simplesmente tolerá-la. Em vez de constantemente desejar estar em uma estação diferente, podemos investir totalmente na estação onde estamos, sabendo que Deus tem algo específico para nós aqui e agora. Paradoxalmente, submeter-se à vontade de Deus resulta em maior liberdade, não menor. Quando paramos de lutar contra realidades que não podemos mudar, liberamos energia emocional e mental que pode ser investida em coisas que realmente podemos influenciar. Quando confiamos em Deus com o nosso futuro, somos libertos da ansiedade sobre coisas fora de nosso controle. Jesus ensinou sobre essa liberdade quando disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." O jugo que Jesus oferece não é ausência de responsabilidade, mas responsabilidade compartilhada com alguém que é infinitamente capaz. É a liberdade de focar nossa energia no que Deus nos chamou para fazer, confiando que Ele cuidará do resto. Essa liberdade também se manifesta na capacidade de viver no presente em vez de constantemente desejar o passado ou se preocupar com o futuro. Quando aceitamos que Deus tem um propósito para nossa estação atual, podemos viver plenamente onde estamos, extraindo toda a lição e oportunidade que essa estação oferece. O exemplo supremo de aceitar a vontade de Deus é Jesus Cristo. Durante toda a sua vida terrena, ele demonstrou submissão perfeita à vontade do Pai, culminando em sua oração no Getsemane e sua obediência até a morte na cruz. Jesus não aceitou a vontade do Pai passivamente ou sem emoção. Ele ofereceu, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que podia salvá-lo da morte. Ele experimentou angústia real, medo genuíno, e custo emocional tremendo. Mas sua resposta ultimate foi: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Essa submissão de Jesus não apenas nos oferece um modelo para nossa própria vida, mas também nos garante que Deus entende nossa luta para aceitar sua vontade. Ele não é um Deus distante que impõe sua vontade sem compreender o custo. Ele é um Deus que se tornou humano e experimentou pessoalmente a dificuldade de submeter vontade humana à vontade divina. Como Dona Francisca descobriu ao longo de suas muitas estações de vida em São João del Rei, aceitar a vontade de Deus não é uma decisão única, mas uma jornada contínua que requer renovação diária. Cada nova estação traz novos desafios para nossa fé e novas oportunidades para crescer em submissão e confiança. Há estações onde a aceitação vem facilmente, quando conseguimos ver claramente como Deus está trabalhando e quando sua bondade é óbvia. Há outras estações onde a aceitação é uma luta diária, onde temos que escolher confiar apesar de nossas emoções, onde caminhamos por fé e não por vista. O que permanece constante através de todas as estações é o caráter de Deus, seu amor inabalável, sua sabedoria perfeita, e sua fidelidade inquestionável. Quando ancoramos nossa aceitação não em nossas circunstâncias mutáveis, mas no caráter imutável de Deus, encontramos uma paz que pode sustentar-nos através de qualquer estação que Ele ordenar. A promessa que sustenta a todos aqueles que aprendem a aceitar a vontade de Deus é que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão.
Cada estação, por mais difícil que seja, é uma oportunidade de experimentar essa renovação de forças e de descobrir mais profundamente a fidelidade daquele que governa todas as estações da vida.